Fala pessoal, no vídeo de hoje veremos 3 ações de empresas pequenas, as famosas Small Caps. São empresas que têm um potencial maior de crescimento, então pode te proporcionar um retorno maior, também mais explosivo. Porém, obviamente, o risco é maior. Essas empresas, por exemplo, possuem menos do que 3 bilhões de valor de mercado. Essa em específico no vídeo, menos de 400 milhões. Então, se ela chegar no valor de mercado de, por exemplo, 4 bilhões, ela pode dar 1000% de retorno. Claro que nada é garantido, porém, se você pega uma empresa que ainda é pequena, ela tem bastante mercado para ocupar. E ela pode, claro, crescer o seu lucro e sua receita de forma mais explosiva. Claro que essas empresas, por serem menores, têm algum contraponto. Geralmente uma liquidez menor, então se você quer montar uma grande posição, pode não ser o suficiente, ou então pode não ter tag along, que é aquele mecanismo que caso a empresa for vendida, você recebe 100% do valor negociado. Para algumas pessoas é algo meio irrelevante, para outras é importante. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades, saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível em meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisado em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. A primeira empresa dessa lista, ela é um pouco desconhecida, é a empresa Electro Aço Autona, com a sigla EALT4. Ela é uma empresa que ainda é negociada num PL bem abaixo da média do Bovespa, mesmo tendo subido 77%. O dividendo está mais fraco atualmente por causa do seu payout que ficou menor. Mas de fato foi uma empresa que rentabilizou muito bem quem investiu nos últimos 12 meses com essa bela alta. Essa empresa foi o que eu mostrei recentemente com um valor de mercado bem pequeno, não tem nem 400 milhões e tem um bom free float. Ponto negativo de fato seria sua ausência de tag along e sua liquidez menor. Ela é uma empresa do segmento de indústria que atua justamente com fundição e usinagem para fornecimento de peças de carbono e em ferros ligados. Basicamente, ela atende alguns setores como bens de capital, geração de energia, setor de mineração, setor de dragagem, setor de petróleo e gás também. Inclusive, um dos seus principais concorrentes no mesmo segmento seria a Indústrias Home e seria a Aeris, junto também, querendo ou não, da Kepler Weber. Então, de fato, tem alguns concorrentes, porém nada muito colossal. Olhando para a sua receita, acaba sendo bem exposta na América do Norte, mais do que no Brasil, com grande parte lá nos Estados Unidos. 54% da sua receita, do seu faturamento vem de lá, 36% aqui no Brasil, 8% em outros países. Na América do Sul, é uma porcentagem bem pequena de 0,21%. E olhando para suas receitas e lucros, o que conseguimos enxergar é o seguinte: a empresa teve um forte crescimento de receita, bem notório, e o lucro acabou acompanhando, sendo que já tem um lucro hoje de mais de 57 milhões e uma receita de 532 milhões. Então a receita e o lucro andou junto, não foi algo fora da curva. E olhando para o gráfico de lucro com cotação, o que temos é o seguinte: o lucro, que é a linha verde, está praticamente igualado com a cotação. Nenhuma assimetria muito expressiva e nenhum deságio. Claro que caso o lucro cresça mais do que a cotação, pode abrir sim assimetrias. E olhando para os seus resultados trimestrais, o que vimos é o seguinte agora no segundo trimestre: uma receita em linha com os últimos, os custos também em linha, o seu lucro bruto também no mesmo jeito, o lucro líquido veio ainda bem modesto, porém um lucro praticamente igual dos últimos trimestres, e geralmente essas empresas junto com a Home, o terceiro e o quarto trimestre são melhores. Também, claro, tem a ver com o índice de confiança do empresário industrial.
O EBITDA veio igual ao primeiro trimestre, mas superior aos últimos trimestres de 2023, sendo que a sua dívida praticamente se manteve no mesmo patamar e a sua margem líquida próximo de 9%, com um ROI e ROIC ainda satisfatório. Olhando para o retorno da empresa, em um ano rendeu 77%, em 2 anos 81%, em 5 anos 256% e em 10 anos 13.000%. Claro que não é garantia de rentabilidade futura, isso já aconteceu. Olhando para o seu PL, é uma empresa que tem característica nos últimos anos ser negociado num PL mais baixo, 5, 4 até 6, 7 vezes. Foi distorcida essa média por causa de 2015. E olhando para o seu valor patrimonial, de fato, agora subiu bastante. Teve anos que ela estava muito depreciada, bem abaixo do valor patrimonial. O seu payout, como eu disse, acaba sendo bem mais inferior atualmente, cerca de 17%. Tanto é que é uma empresa que está crescendo bastante. Uma empresa em estágio embrionário em comparação com as demais, então precisa reter bastante lucro para poder crescer. Por isso desse dividendo mais baixo. Mas, fazendo uma lógica simples, se ela pagando menos de 20% de payout já consegue entregar um dividendo de 3,6%, isso tendo subido 77%, se ela chegar no estágio mais maduro e distribuir 50% e 60%, consegue entregar um alto dividend yield. E agora, olhando na relação EV sobre EBITDA, acaba ficando mais baixo que anos anteriores e beirando a sua média. Acaba ficando uma média bem precisa e acaba indicando que ainda não está tão caro. Agora, olhando para o seu ROI, tivemos uma melhora na eficiência, também justificando essa alta, é claro. Então, um bom sinal. Agora, sobre o seu ROIC, rentabilidade sobre o capital investido, acabou também tendo uma leve alta, uma recuperação com o ROIC ainda acima da Selic e provavelmente acima do custo da sua dívida. O seu crescimento de lucros e de receita foi fenomenal, o de lucro em especial porque melhorou margens. Então a receita não cresceu na mesma proporção, mas o lucro sim, é um ponto favorável. Na questão dos dividendos, como eu disse, acaba sendo mais inferior por causa do seu payout. Em 2018 ela pagou um dividendo bem alto de 22%. O que acontece é que teve um payout extraordinário não recorrente de 167%. Sua data de pagamento geralmente é em julho, setembro e novembro e sua data com abril e maio. E é uma empresa que nos últimos 10 anos teve um baita crescimento dos lucros, tome cuidado com 2017 com efeitos não recorrentes. E olhando também para a sua dívida em relação ao seu EBITDA, está em 1,17 vezes. Teve uma queda bem expressiva e acaba sendo uma dívida bem tranquila por enquanto. Então a empresa acabou passando em praticamente todos os requisitos. Claro que por ser uma small cap vai variar bastante, tem um risco embutido maior, mas faz parte dessa categoria de empresa. Claro que é preciso fazer uma análise mais profunda, porém já acabou mostrando ser uma empresa bem promissora. A outra empresa desta lista é a Celesc, que é uma empresa que não é muito comentada e é negociada ainda a múltiplos bem atrativos. O dividendo é mais baixo também justamente por causa do seu payout, que acaba ficando de forma ridícula este ano e somente 11% em 2023. Por isso esse dividendo mais inferior. Ela foi uma empresa que deu um bom retorno em 2 anos, em 5 anos e em 10 anos. Acabou também entregando bastante valor ao acionista. E ela é uma empresa que, para quem não sabe, atua principalmente em distribuição e geração de energia lá em Santa Catarina. Atende mais de 280 municípios. Ela acaba sendo uma empresa que também tem um acionista controlador, que é o Estado de Santa Catarina, uma empresa entre aspas estatal. E ela é uma empresa pequena ainda para esse segmento, 3 bilhões de valor de mercado, não tem tag along, tem esse ponto de atenção, porém tem um alto free float. E a liquidez também acaba sendo baixa para o pequeno investidor, que investe 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 até 10.000 reais, pode não ser o problema. Mas quem tem uma posição robusta, 1 milhão de reais, 500 mil reais ou até mais que isso, aí sim pode ser mais complicado para fazer vendas. E é uma empresa que está localizada 100% no Brasil, com a sua receita de 2,6 bilhões de forma trimestral. Olhando para suas receitas e lucros, como é de um setor muito perene, sua receita também é bem previsível, teve um crescimento bem nítido no longo prazo. Claro que é um crescimento mais moderado, não é tão explosivo, e o seu lucro acabou acompanhando, um crescimento também bem nítido. E hoje também não temos nenhuma distorção, a não ser, claro, que o lucro continue subindo e a cotação não, aí vai abrir algum gap. Porém, hoje digamos que não tem ágio e nem deságio, isso em relação ao gráfico de lucro e cotação. Olhando para o seu resultado trimestral, agora no segundo trimestre, o que temos é o seguinte: sua receita em linha com os últimos trimestres, bem parecido mesmo, oscilou bem pouco, os seus custos também em linha, o seu lucro líquido acabou vindo bem superior, a sua dívida acabou subindo um pouco,
Já a sua margem bruta, a margem EBITDA e a margem líquida veio bem superior, explicando esse lucro mais expressivo, e o seu ROI e seu ROIC tiveram uma melhora significante. Bons resultados. Olhando para o seu PL, que é 5 vezes lucro, o que temos é o seguinte: ela está bem próxima da sua média, foi distorcida por causa de 2016, mas pegando anos anteriores, quando chegou a ser negociada a 7 vezes lucro, ou então 11 vezes lucro, quando a bolsa estava em alta, acaba tendo um certo desconto. Em relação ao seu valor patrimonial, por ser uma estatal, acaba tendo esse deságio no valor patrimonial. Hoje acaba sendo um pouco acima da média, porém mais barato que anos que a bolsa estava muito cara, no caso 2019. Olhando para sua margem líquida, realmente não é muito alta, esse é um ponto de atenção, porém já apresentou agora no segundo trimestre uma margem bem superior. Na questão do seu payout, o que fala o estatuto? Basicamente, conforme o plano diretor vigente, a companhia acabou adotando uma política indicativa de distribuição de dividendos de no mínimo 30% do lucro líquido ajustado. Mas claro que tem algumas ressalvas para dividendos inferiores ou superiores ao indicado. O que acontece é o seguinte: ela pode ter um payout inferior a esses 30% ou também superior, caso a condição financeira da companhia ou então o cenário macroeconômico, as revisões e reajustes tarifários, normas regulares ou planos de investimentos acaba complicando a empresa, porque caso a empresa esteja muito endividada, pretende fazer alguns investimentos pela frente, ela pode cortar um pouco os dividendos. Mas caso não tenha nenhum contratempo, ela pode pagar 30% do seu lucro líquido ou até mais do que isso. Então fica um payout bem vago, ela distribui o quanto acha que é necessário, o quanto acha que é viável. Então, quando ela teve um payout em 2021 de 48%, qual foi o dividendo que ela pagou? 7%. Isso, claro, que ela estava numa precificação de 7 vezes lucro. Então, se fosse hoje, seria mais ou menos uns 8 a 9%, distribuindo somente 50% praticamente do seu lucro. Então, o que temos é uma empresa bem rentável, por mais que tenha uma margem líquida mais inferior. Então, se ela conseguir uma margem melhor, ter uma melhora na sua eficiência, pode aumentar em muito o seu lucro e, consecutivamente, o dividendo, sem necessariamente ter um grande crescimento na receita, e sim melhorando margens. Porém, olhando para o seu ROI e o seu ROIC estão em bons níveis e ela costuma manter um bom ROI e o ROIC também de maneira satisfatória acima da Selic. Sendo que a sua dívida hoje acaba ficando num patamar ainda tranquilo de quase 2 vezes EBITDA. E ela teve um bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos, já o crescimento de receita não foi tão expressivo. Então ela acabou melhorando principalmente as suas margens, um ponto positivo. Olhando para o seu lucro, foi como se fosse uma escadinha. 2020 acabou disparando, o IGPM acaba contribuindo também quando teve aquela alta e depois acabou caindo, mas conseguiu recuperar e hoje está nos seus lucros recordes. Porém, o seu PL não está nas suas máximas, está em 5 vezes lucro e a empresa não está distribuindo muito dividendo ainda. Caso aumente seu payout, tenha um payout de 50%, pode distribuir um alto dividendo. Então, uma empresa muito promissora, de um setor perene, claro que tem alguns pontos de atenção, mas para uma small cap parece ser muito redondinha. Agora, outra empresa que não tem como deixar de fora é praticamente uma das empresas do setor de telecomunicação que mais vem se destacando. Estamos falando da Unifique, uma empresa bem baratinha por sinal, negociada a 8 vezes lucro e com um dividendo bem mediano. Ela é uma empresa que atua tanto em fibra ótica, como também em serviço de telefonia, principalmente na região sul do país. Ela acaba sendo uma empresa pequena, ainda tem muito market share para ocupar, 1,37 bilhão de valor de mercado, 100% de tag along e um ótimo free float, além de uma ótima liquidez também. Passou em todos os requisitos e é do famoso setor best do Barça de telecomunicações. Ela é uma empresa também com sua receita 100% no Brasil. Olhando para sua receita, desde 2021, quando foi lançada na bolsa, temos uma crescente notória, junto com o seu lucro também. Uma empresa que vem se mostrando muito lucrativa. E olhando para os seus resultados trimestrais, também tivemos um ótimo resultado ainda, com o lucro em linha com os últimos trimestres, uma receita um pouquinho superior, uma margem bruta ainda muito boa, junto com a margem líquida excelente, e um ROI e um ROIC satisfatórios. Então a empresa vem mantendo bons números há vários trimestres. E ela foi uma empresa que há 2 anos atrás o retorno é negativo para quem comprou. Porque é o seguinte, quando acontece o IPO, lá em 2021, ela foi lançada a 29 vezes o seu lucro. Ou seja, era muito cara. Hoje está em 8 vezes o seu lucro. Então isso não justifica que a empresa não é boa. É simplesmente que o mercado aproveita para fazer esses IPOs quando a bolsa está em alta, para ter uma precificação muito alta da companhia.
Então a empresa acabou sendo reajustada de acordo com o seu devido valor e agora que começa a ficar atrativa, ao contrário de quem comprou a 30 vezes lucro. E é uma empresa ainda com um payout modesto, então ela consegue ter um payout ainda satisfatório para continuar crescendo e entregar um dividendo razoável. Já no seu valor patrimonial também tivemos uma bela de uma correção, um ponto favorável também. Isso, claro, para quem deseja investir agora. E a empresa tem uma boa margem, não é tão apertada, não passa crises tão fácil e na relação EV sobre EBITDA está bem atrativa, menos de 3 vezes lucro. Ou seja, esse lucro operacional, em menos de 3 anos, você recuperaria o que investiu se ela distribuir 100%. Sendo que é uma empresa que não tem dívidas praticamente, 0,07%, então não terá problemas com isso, entrega um ROI e ROIC medianos, mas é satisfatório para esse segmento, que é de característica ter um ROI e ROIC mais baixo. Sendo que a empresa teve um crescimento nos seus dividendos, hoje está por volta de 6,3%. Claro que quem comprou mais barato tem um yield maior. Esse crescimento se deve também por causa da elevação do seu payout, que passou a ser 50% atualmente. No seu calendário de Datacom, geralmente ela anuncia dividendos em março, em junho e em dezembro. Seu pagamento geralmente é em junho, julho e em dezembro, então uma frequência razoável de pagamentos. Então, sem dúvidas, é uma empresa promissora, uma empresa que no setor de telecomunicações ainda é pequena, ao contrário das grandes empresas como a Vivo e a TIM, que estagnam lucros e praticamente não cresce. Essa empresa tem bastante potencial e está num setor bem perene, tem um payout bem saudável e negociado num PL bem mais atrativo em relação ao seu IPO. É uma empresa que eu estou de olho e está no meu radar para small caps. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.